Hoje a minha história vai ser dentro desse esporte. Aqui foi quando eu consegui encontrar o verdadeiro eu. Foi aqui dentro desse esporte, que talvez você já conheça porque você já viu aí na thumb, foi aqui que eu consegui descobrir a controlar e entender os motivos de eu não ter resultado e eu conseguir ter resultado. O jiu-jitsu mudou a minha vida e ele pode mudar a sua também. Eu sou um praticante que dentro de 1 ano e meio eu estou treinando bastante firmemente, tanto gi e no gi. Para quem não sabe, gi é treinamento com kimono, no gi também é sem kimono, porém tudo é a mesma metodologia. E consequentemente, dentro desse esporte eu passei por muitas coisas que desenvolveram mais ainda o meu caráter. Eu não vou falar mudar o caráter porque a gente já tem um caráter já pré-determinado do que é certo e o que é errado. A gente apenas evolui como ser humano. E dentro do esporte, que é um esporte de combate, um esporte de luta, consequentemente você acaba chegando no seu limite. E esse seu limite pode te levar tanto para ganhar ou para perder. E hoje aqui eu vou contar minha história dentro desse esporte magnífico que é o jiu-jitsu. A minha história, primeiramente, dentro do esporte, foi logo ali jovem. Eu me apaixonei pelo futebol como um brasileiro formidável. E ali na minha infância eu descobri que eu queria ser goleiro de futebol. Sim, ali com 7, 8 anos, brincando com meus amigos numa quadra da escola. Durante esse momento, eu falei com meu pai, eu quero começar a treinar. E aí ele me colocou numa escolinha mais próxima. Comecei a treinar, joguei futebol. E ali meu pai viu que eu tinha um caguete. Ele viu que, consequentemente, eu jogando futebol, ele, caraca, Adriano não gosta disso, então eu vou investir mais ainda. E aí eu comecei a treinar. E aí eu joguei na escolinha do Fluminense, joguei na escolinha do Brasília, e joguei no Clube da Saúde, em vários times, ali da onde é que eu morava. E dentro desse esporte foi aonde eu fui desenvolvendo o meu caráter. Foi ali que eu comecei a lutar comigo mesmo. Porque, se você não sabe, a profissão de goleiro é a pior profissão dentro do futebol. Eu assumo que é a pior, porque você não pode errar. O atacante pode errar, o lateral pode errar, o zagueiro pode errar, qualquer um pode errar. Consequentemente, eu errando, como eu errei várias e várias e várias vezes, ali eu tinha que levantar a cabeça e continuar seguindo. E na minha infância eu me impressionava muito. Eu brigava muito comigo e falava, caraca, Adriano, você é muito burro. Como é que você deixa essa bola perder desse jeito? Ou então quando um zagueiro meu errava, eu ficava brabo. Ai, caraca, você errou. E aí o caráter foi se desenvolvendo daquilo. E aí eu fui entendendo, cara, eu não posso falar com eles desse jeito. Eu não posso falar comigo desse jeito, porque senão eu vou continuar errando. E aí foi o que aconteceu comigo várias vezes. Até que na minha maturidade com a vida, eu fui entendendo que ali dentro eu tinha que desenvolver o meu caráter. Ali dentro eu tinha que me tornar um homem, um garoto melhor, para conseguir alcançar o resultado de ser um bom jogador dentro das 4 linhas. E aí eu fui me desenvolvendo. E para você que não sabe, o esporte ele é o grande moldador de caráter. E eu quero trazer para você um conhecimento da diferença entre caráter e personalidade. Caráter é algo intrínseco, é algo dentro de você. Cientificamente comprovado que o caráter de um ser humano, ele é desenvolvido até os 7 anos de idade. A palavra personalidade vem da palavra persona, que é ali na Grécia Antiga. As pessoas usavam uma persona para ela conseguir fazer uma apresentação de teatro. Então ela se criava uma persona e, consequentemente, ela era uma outra pessoa que não era ela mesma para fazer o teatro. A sua personalidade é aquilo que você cria para você conseguir se desenvolver e andar no meio da sociedade. O seu caráter é aquilo que você acredita o que é certo e o que é errado. E dentro do esporte, ele entrega isso. E eu consegui ter isso dentro do meu coração, logo ali dentro do futebol. Então, comecei a minha vida empreendedora, pratiquei. Depois do futebol, conheci a academia, fiquei bastante tempo na academia. E a academia, ele é um esporte bastante solitário, porque é uma luta você com você mesmo, e é o tempo inteiro. E ali na academia, eu treinei bastante tempo. Consequentemente, ali dentro da academia, eu também desenvolvi bastante ainda meu caráter, porque eu descobri mais ainda o que é disciplina. E a academia, cara, não tem como você mentir. Você treina durante 5 anos, você cria um físico legal. Cara, se você fica 1 mês sem treinar, você já é perceptível que você já perde tudo assim. Consequentemente, eu comecei minha vida empreendedora também. E aí eu trabalhei de várias coisas. Fui animador de festa infantil, trabalhei em estoque de loja de shopping, fui vendedor de loja de shopping, até quando eu li o meu primeiro livro. E esse primeiro livro é
o Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. É um livro de finanças, mas é um livro primeiramente de desenvolvimento pessoal. É ali que você descobre coisas internas para você conseguir desenvolver ainda mais o seu caráter. E aí eu descobri lá. E dentro desse livro teve uma frase que mudou a minha forma de observar a vida. O Robert, ele fala de uma frase de William Shakespeare, que ele fala o seguinte: nada é certo ou errado. É sua mente que o faz. É sua mente que decide o que é certo e o que é errado. Isso tanto para sua vida profissional, tanto para sua vida pessoal, tanto para os seus relacionamentos e para o seu desenvolvimento consigo mesmo. Fui seguindo a minha vida e decidi trabalhar como empreendedor. Trabalhei como autônomo. E durante esse tempo que eu trabalhei como autônomo, eu tive que ser vendedor, e vendedor, para ele conseguir ter bastante resultado, ele tem que ser um homem de alta performance. Ele tem que ser um profissional de alta performance. Ele tem que trabalhar cada vez mais acreditando naquilo que ele está seguindo. Mas claro, técnicas é tudo. E as suas técnicas que você for seguir, tudo vai demonstrar onde é que você vai chegar. Mas a sua auto-performance, é você mesmo. A auto-performance faz você chegar bem mais longe com as técnicas corretas, faz você estar lá no topo ranking. No topo ranking de melhores vendedores, no topo ranking de melhores empresas, no topo ranking do que for no quesito de competição. E aí, até que minha vida mudou no start, quando eu descobri que eu ia ser pai. Isso há 3 anos atrás, quando meu filho nasceu, eu olhei para a minha vida e vi: caracas, eu vou ser pai. Meu Deus do céu, eu vou ser pai. Então eu tenho que prover e proteger a minha família. Se entrar um ladrão na minha casa, eu no máximo vou pegar uma luva de goleiro e vou falar: vem. Essa era a forma de como eu pensava a minha vida. Cara, meu filho vai crescer, e meu filho crescendo, como que ele vai observar o pai dele para ele se inspirar? Eu descobri durante a vida que liderança é exemplo. Não tem outra coisa, porque a palavra motiva, mas o exemplo arrasta. O exemplo faz você seguir aquela pessoa conforme quem ela é, não o que ela diz que ela é. Logo quando meu filho nasceu, foi uma batalha interna para eu conseguir redirecionar a minha vida. E logo quando eu me tornei pai, eu também era imigrante, morando aqui na Espanha. Tudo que eu construí no Brasil, eu estava construindo aqui. Então, tudo que eu construí durante 20 e poucos anos no Brasil, eu tinha que construir aqui em 1, 2, 3 anos. E aí eu parei para pensar: cara, eu tenho que construir networking. Eu tenho que me desenvolver mais ainda para eu mostrar para as pessoas quem eu sou, meu lado profissional, para eu poder prover a minha família. Agora, eu tenho que me desenvolver mais ainda como um homem para eu poder proteger a minha família. E aí, logo quando eu fui de férias pro Brasil, eu conversei com meu cunhado. E meu cunhado, ele foi bem claro comigo: Adriano, cara, tem um esporte que eu pratico e esse esporte, ele mudou a minha vida. Esse esporte é minha mentalidade, um homem que eu sou. A forma como eu construo a minha família é tudo baseado no esporte. E eu sempre admirei o jiu-jitsu porque a mentalidade do jiu-jiteiro, você pode ver, uma pessoa bem graduada, um faixa preta, ele é calmo, ele não luta, ele não debate. E eu sempre observei isso e eu parei para pensar: caracas, isso faz sentido, faz bastante sentido com quem eu quero me tornar, o meu desenvolvimento, a minha auto-performance. E, consequentemente, eu comecei a pensar: caracas, se eu quero me tornar um homem melhor, eu tenho que aprender um esporte de combate. Eu tenho que aprender a controlar o meu instinto. Eu tenho que aprender a proteger a minha família, mesmo que seja fisicamente. E logo quando eu voltei para a Espanha, encontrei a academia mais próxima daqui, da minha casa. Fui treinar, quando eu fui treinar, me amassaram, me estrangularam, quase arrancaram meu braço, quase arrancaram minha perna. E eu olhei para aquilo: caracas, eu gostei, velho. Isso é diferente do futebol. Nossa, esse esporte me traz um senso de que eu tenho que melhorar. Porque se na rua acontece alguma coisa comigo, alguém me pega pelas costas, eu não consigo me proteger. Alguém vem com um embate querer fazer alguma coisa com meu filho ou com minha mulher, eu não vou conseguir me proteger eles. Não acredito. Então minha cabeça entrou em um estado de bug. Eu buguei. Então, cara, eu sou indefeso. Se for acontecer alguma coisa, uma briga, pra eu proteger alguém, pra eu proteger a minha vida, mas acima de tudo, pra eu proteger a minha família, eu não consigo proteger eles porque eu não sei nenhum esporte de combate. E aí eu comecei a observar que um homem necessita
disso, porque a gente nunca sabe a verdadeira necessidade, o que vai acontecer no futuro. Quando acontecer algum problema, um ladrão invade a sua casa, no máximo você vai mostrar pro ladrão que você corre 1 quilômetro em 4, 5 minutos? Cara, isso não entrou dentro da minha cabeça, entende? Eu quero saber se eu tô conseguindo me conectar contigo. O que eu vivi é isso, a minha vida ela é baseada 100% em me tornar um homem melhor, para eu ser um melhor pai, para eu ser um melhor empresário, para eu ser um melhor homem, para eu ser um melhor ser humano, para eu ser um melhor cristão. E, consequentemente, quando eu treinei jiu-jitsu, eu vi, é isso que eu quero para minha vida. E hoje, com 1 ano e meio, eu descobri que no jiu-jitsu não tem como você mentir quem você é, porque dentro do tatame existe hierarquia, dentro do tatame existe respeito, dentro do tatame existe humildade. Quando você tá rolando com um garoto de 15, 16, 17 anos que já pratica desde os 5 anos, esse moleque ele te amassa, ele mexe com o seu orgulho, ele mostra pra você que no meio de uma luta, de um combate, você não é nada, porque desde quando ele pratica, ele se tornou cada vez mais a melhor versão dele baseada no combate. Então ali dentro do tatame você perde pra uma mulher, ali dentro do tatame você perde pra uma criança. Um faixa preta, ele é mais novo do que você, mais novo, eu tô te falando por idade. Você entra em crise, você observa de que, caracas, aqui tem hierarquia. Se o faixa preta tem 22 anos, 20 anos de idade, você tem que cumprimentar ele. Quando você entrar no tatame, a primeira pessoa é ele. E aí que eu descobri o que era hierarquia. Que é a mesma coisa que se conecta com as minhas empresas, que é a mesma coisa que se conecta com os negócios, que é a mesma coisa que se conecta dentro de uma família. Na família tem que existir hierarquia. Dentro de uma sociedade precisa existir hierarquia para ter liderança e conseguir se desenvolver e as pessoas conseguirem alcançar um tal lugar. E dentro do tatame, quando eu comecei a lutar, eu descobri que se eu faltou um treino, eu já perdi para aquela pessoa que participou daquele treino. Se eu faltou um treino, significa que eu já estou um passo atrás daquela pessoa que treinou. É verdadeiramente 1% a cada dia. Porque se você treina 1%, pelo menos por dia durante 365 dias, em um ano você vai estar 365% melhor do que o ano passado. Se você faz 200 treinos no ano, você está 200% melhor do que o ano passado. Tudo isso que você conquista com graus, com mudança de faixa e evolução dentro do jiu-jitsu, isso é uma consequência da sua disciplina. Isso é uma consequência da sua constância. Isso é uma consequência de quem você é. Então, dentro do jiu-jitsu, dentro do tatame, não existe mentira. E muitas das vezes eu tentei mentir para mim mesmo, encontrar uma forma de se fazer mais fácil, ter preguiça ou procrastinar algum objetivo. E dentro do jiu-jitsu não tem como você procrastinar, cara. Se você procrastinar, você é amassado. Se você tiver preguiça, você é amassado. E isso mexe com o seu orgulho. Você consegue descobrir que através dos erros, você consegue se desenvolver através dele. Quando você só treina com pessoas que você amassa elas e você ganha delas, cara, você não tá aprendendo verdadeiramente como aquela pessoa que tá se entregando para perder para você. Porque ela descobre que o seu caminho para você conseguir finalizar ela daquele jeito é um caminho que na próxima vez ele vai repetir, e se ele repetir, eu já tenho como sair porque eu errei da última vez. Então agora você entendeu o motivo que o jiu-jitsu vai desenvolver a sua vida? O jiu-jitsu ele mexe com dentro de você. De fracasso em fracasso, você erra e erra e erra até você aprender a não errar mais. E isso é a mesma coisa que você traz para a vida. Você sendo um pai, você sendo um líder de uma empresa, você sendo um CEO, você sendo um empresário de outro negócio, você sendo marido, você sendo irmão, sendo filho, você sendo um cristão. É de erro em erro que você ressignifica, cria um outro significado para aquele erro, para você conseguir seguir e você atingir a sua melhor performance. E aí, consequentemente, você começa a lutar com pessoas de maior grau. Você consegue já lutar, a treinar de frente com pessoas que já são graus maiores do que você. Porque o treino não mente. O treino não mente. Se você quer chegar a uma faixa maior, treine como essa pessoa da faixa maior. Finja ser até ser. É uma frase assim que mexe com a gente, né? Você fingir ser o que você não é para você ser, é isso. Haja como um faixa preta para você conseguir ter um resultado de um faixa preta. Veja a história dele, veja o que essa pessoa passou, veja quantos treinos ela fez, quantos erros ela praticou, por isso que ela tá ali te dando aula. Mesmo que esse cara seja mais jovem que você, ele seguiu e ele fez alguma coisa que você não fez para ele ter o resultado dele. Isso serve para a sua empresa, isso serve para os seus estudos, isso serve para a sua família,
Isso serve para o seu negócio. Isso serve para a sua personalidade. Se torne o melhor amigo do seu erro. Busque errar. Porque quanto mais você erra, mais você aprende mais uma forma de não fazer mais daquela mesma forma. E hoje, eu, com 1 ano e meio de jiu-jitsu, cheguei até aqui e me tornei um homem totalmente diferente de quem eu era. No auge dos meus 30 anos de idade, estou seguindo num novo esporte. Eu estou praticando ainda como um faixa branca. E um simples faixa branca que é zoado na academia, porque pensa um bichinho que é zoado dentro da academia, viu? Faixa branca. Olha só, cara. Chega, minha faixa tá fedendo. Fedendo bastante. Só suor. Dizem que quando você lava a faixa, você perde os seus graus. Foguete, essa é a minha história dentro do jiu-jitsu. Espero que eu tenha trago pra você essa mentalidade. E se você receber um convite para participar de um treino de jiu-jitsu, não pense, aceite e vá. Você vai ver que isso vai mudar a sua vida, a sua forma de pensar. Pegue e vá. Pratique, se entregue, dê o seu melhor, respeite. Você vai ver que cada pessoa ela tem uma história dentro do jiu-jitsu. E isso vai desenvolver ainda mais o seu caráter. Isso vai desenvolver quem você é. Por quê? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se torne melhor amigo do seu erro. Abrace o seu fracasso. Foguete, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, aperte em curtir, me ajuda aí, porque eu vou trazer muito mais conteúdo. Entre no canal, você vai ver que tem vários podcasts de pessoas empreendedoras que vivem aqui na Espanha, estão em busca de se desenvolver, se tornar uma pessoa melhor, empreender, buscar uma nova nacionalidade, buscar um novo método de ganho. Esse é um canal que serve para você. Estamos aqui para conseguir te fazer ir daqui para cima. E treine jiu-jitsu, Foguete. Valeu.